Oi, pessoal. Um prazer estar aqui em mais um bate-papo de família. Hoje a gente está com a Cookie, que tem uma história de vida bem interessante, que também é a mentora da Rede Dots, que é uma iniciativa bem bacana. E a gente vai bater um papo. Queria que a Cookie se apresentasse, contasse um pouco como tudo começou. Ai. Um pouco da sua história. Oi, Pri, tudo bem? Tudo bem. Bom, é um prazer estar aqui com você hoje. Prazer Uma é meu. honra. Você quer saber, assim, Queria que você contasse um pouco de você. De mim? Olha, eu estudei, a minha formação é em design e inovação. Trabalhei durante muitos anos em agências, uma carreira bem clássica, assim, né? Saí da escola, fui estudar design fora, mas fui estudar fora do Brasil, voltei, assumi posições em agências como diretora de arte, diretora de criação. Aí depois saí da parte das agências e fui para clientes, para grandes clientes, sempre na área de inovação, branding, design. Fui diretora de criação da Havaianas, depois trabalhei na Natura. Mas aí, quando a minha filha nasceu, eu comecei a sentir um certo desconforto existencial, querendo dar um significado um pouco maior para tudo aquilo que eu tinha aprendido. E aí foi que a semente foi plantada nessa veia do impacto social. Pegou forte. E aí eu comecei a questionar tudo e correr atrás disso. Qual foi o primeiro movimento que você começou a fazer para isso despertar? Ai, olha, eu vou falar sinceramente, primeiro foi um grande desapontamento. Foi uma coisa que eu achei que era minha, que era uma incompetência minha, uma incapacidade minha de evoluir, quando na verdade era só o meio onde eu estava que não estava mais me fazendo bem, sabe? Eu estava precisando de um pouco mais de significado, eu estava precisando de propósito. Essa palavra propósito ficou um pouco batida agora, né? Agora tá todo mundo falando disso. Tá um pouco surrada, mas enfim, há 10 anos atrás não era bem isso, né? Era uma coisa de questionamento mesmo, por que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso. Não tinha mais encantamento, sabe? E aí eu comecei a comecei a ler, comecei a perguntar, eu comecei a me interessar por pessoas que já tinham uma outra proposta. No início de tudo a gente falava em valor compartilhado, porque aí começou a se traçar um caminho diferente entre o que era filantropia e o que era um negócio de valor compartilhado, porque se você não é uma questão de fazer caridade, é uma questão de você realmente estar causando uma transformação e provocar prosperidade em todos os aspectos para todos. Inserido, né? Então, assistencialismo e tal, não, já as pessoas que estavam à frente do seu tempo já estavam questionando tudo isso, né? E aí eu comecei a entrar nessa turma e falar, é aqui que eu quero ficar. E aí foi isso que aconteceu. Eu comecei realmente a ler, eu comecei a me interessar pelo Muhammad Yunus, eu comecei a ler a respeito de impacto e de uma série de coisas que na época eram muito novas, sabe? Você está me remetendo ao seguinte, você foi caminhando e aí o negócio foi aparecendo, tinha a ver com seus valores. Aí eu fui trabalhar numa ONG, mas aí eu vi que também a ONG não era O que você esperava? Não era o que eu queria, porque não tinha assim a ver com, né? Não, sabe quando você tenta se encaixar e se questionar e aí aconteceu sem querer, assim. Eu tentei fazer capacitação em comunidades, então eu cheguei a montar um projeto para fazer capacitação em Paraisópolis, enfim, em diversos lugares. Eu falei, agora eu sei tudo de branding, eu sei tudo de design, eu sei tudo de storytelling, eu sei tanto que eu posso ajudar essas pessoas realmente a se organizarem. A se organizarem, a comercializarem, a viverem e tal. E é exatamente o que eu estou fazendo hoje, só que de um jeito completamente diferente. Como é que a Rede Dot surgiu e como é que ela foi idealizada para ser Ela não foi idealizada. Como é que ela foi acontecendo? Ela aconteceu porque eu sempre indiquei muitas pessoas, tanto fora do Brasil quanto aqui.
é um dom. Tem gente que sabe cozinhar, tem gente que sabe costurar, e eu sei conectar gente, porque eu gosto de gente, eu gosto de escutar. E aí eu associo como se fosse um quebra-cabeça as pessoas, eu acho que tem a ver, é que elas precisam se encontrar, e aí eu dou um jeito dessas pessoas se encontrarem, delas se conhecerem. Então eu articulo as histórias para que isso aconteça e propicio encontros, e me dá um prazer enorme fazer isso. Não sei te dizer porquê, é alguma coisa que vem de outras vidas talvez, não sei. Mas eu cultivo muitas relações e de muitos anos e de muitos continentes diferentes, porque eu morei na Europa, morei na Ásia. Eu gosto muito disso. Uma facilidade. Eu gosto, E aí eu fiz na hora que estourou a crise em 2015, que ficou aquela nuvem negra em cima de todo mundo e 12 milhões, eu tava lendo as notícias e assim, vi na tela do meu computador 12 milhões de desempregados. Falei, cara, o bicho pegou. Geral, né? Geral. E nunca me faltou trabalho. Eu vou te falar, na minha vida inteira, eu nunca peguei o telefone para acionar ninguém para conseguir trabalho. E nem mandei um currículo. Sério. Por quê? Porque eu sempre ajudei todo mundo a achar trabalho. Então o trabalho cai no colo. É a forma, né? É um jeito diferente de fazer network, entendeu? Sim. É oferecendo e não pedindo. Então foi uma coisa que eu aprendi muito cedo, porque eu saí de casa com 17 anos e eu aprendi a me relacionar com gente que não era conhecida. Então eu não sei te dizer, eu acho que hoje eu vejo que faz sentido tudo o que eu vivi, tudo que eu aprendi, me trouxe para esse lugar, entendeu? Faz total sentido. Tem um jeito de você se comunicar com um ser humano, independente de você conhecê-lo ou não. Sim. Você não vai ser só legal com quem você conhece, você tem que ser legal com todo mundo, porque você não sabe quem é aquela pessoa. Exatamente. Entende? Então, sempre foi assim. E aí eu fiz um post no Facebook. Galera, a coisa tá muito ruim, mas se vocês abrirem as suas agendas e a gente se indicar, e se vocês chamarem os seus amigos, a gente conhece tanta gente, eu tenho certeza que não vai faltar nada pra ninguém. E aí, vários, assim, uma centena de pessoas que eu conhecia toparam. E aí eu fiz um grupinho fechado no Facebook, eu nem sabia usar direito aquilo lá. Falei, bom, agora vamos inventar, vamos improvisar, né? E aí fiz, só que aí em, acho que 3 meses, tinha 7.000 pessoas. E aí começou a viralizar, e a coisa começou, e aí tal. Aí eu falei, bom, mas aí não adianta só estar aqui, a gente tem que conversar. Eu tenho que saber o que você faz, eu tenho que saber quem você é. Então eu comecei a escrever regras de como isso poderia acontecer. E aí eu comecei a chamar as pessoas para conversar. Para se conhecer. E aí eu fui no timeline e chamei alguns amigos próximos. Então a Bia, que é uma amiga de infância, falei, Bia, conta pra gente quem você é, o que você precisa. E aí ela contou a história dela em 2 parágrafos, super bonitinha, e falou, eu preciso de um assistente. Aí eu chamei um outro amigo meu, fulano, você conhece um assistente pra Bia? Aí ele conversou. Aí chamei, Andréia, conta aqui a sua história. Andréia foi lá e contou. Andréia, o que você precisa? Eu fui puxando cada fio, e eles foram cada conectando. ponto, e fui costurando. E aí foi, as pessoas começaram a contar, começaram a curtir, todo mundo, ai que legal, nossa, você faz isso, eu faço aquilo, blá blá blá. E puf, o negócio Tava ali, explodiu. né? Aí eu lembro que 1 ano depois tinha 30.000 pessoas. E eu achava que era muito. Hoje são 250.000. Um quarto E ainda de está milhão. crescendo. E cresce quase 500 por dia. Então, eu estou entendendo, a gente está aqui, não é por acaso, né? Uhum. A De Família trabalha com famílias empresárias, ajudando essas famílias a ressignificarem e reencontrarem suas histórias. Uhum. E nesse final de semana a gente fez um encontro de todos os empresários, a gente trabalhou no Sul, e foi na casa de dos empresários, foi muito bacana. E lá, cada um levou mais ou menos o que está fazendo. Que legal. Então, tinha um que levou o Panetone, que também tem uma empresa de biscoito, o outro levou a cerveja. Sensacional! Então, assim, as coisas vão se conectando. Sim. E o que a gente está entendendo é que as famílias têm uma história. E é muito melhor eu comprar de quem eu conheço a história. Não, isso é Red Dots.
Total, Exatamente. é o que eu peço para as pessoas fazerem, falarem. Porque a grande questão como a gente vem daquele modelo tradicional, tem as crises, tem as questões de uma família, os conflitos. Os conflitos se superam quando você começa a achar o propósito. Uhum. Então a gente veio para aqui, para o Cívico, para encontrar esse propósito e para conectar com pessoas que quisessem estimular isso. Sim, claro. E tudo está baseado nessa história. Então, assim, o nosso objetivo é fazer com que as famílias... A história seja importante, mas que a gente construa esse futuro de um jeito que dê prazer. Então, acho que é por isso que a gente está aqui hoje conectando, porque essa transformação vai vir do produto que você faz mesmo. Vai ser conseguindo comercializar e eu comprando de você porque eu te conheço. Sim. E porque você tem uma história e essa história faz sentido. Mas essa é a relevância. É. Essa é a base todinha da construção da rede. Dessa rede, da minha rede. É exatamente isso. E quando uma pessoa... o que é muito louco é que, assim, as pessoas chegam e elas, no início, elas não entendem o valor que isso tem. E aí eu explico. Aí entra todo o meu background de branding, de inovação, etc. Né? Na busca dessa história, porque a gente está num mundo que está tão saturado de tudo. E tem que ser histórias verdadeiras. O que faz você escolher entre tanta coisa, tanta opção, é quando você empatiza com alguma coisa que tem a ver com você. Ou que você saiba que aquilo realmente está fazendo diferença na vida de alguém. Na minha opinião íntima, e aí eu acho que eu acabei me conectando mais uma vez, até com pessoas que sentem a mesma coisa e que estão cansadas, né, de um discurso vazio, oco, que mente, porque é isso que a gente ouve, né? Você liga a televisão, né? Você só escuta mentira, a maioria das vezes, assim, é uma coisa... E agora você de saber que realmente uma pessoa fez com as próprias mãos e tem uma história, foi meu pai que me ensinou, foi meu avô que ensinou, eu aprendi porque eu gosto, me apaixonei porque... Nananã, é outra história. Porque, na verdade, você só vai continuar um negócio se você acreditar nele. Lógico. E se você não acreditar, tem tantas coisas legais para fazer. Então, é nesse sentido que o nosso estímulo é que as pessoas reflitam e façam o que gostam. E é tão bom fazer o que gosta, né? Sim. Então, eu acho o máximo. Só que a gente tem mais um ponto em comum. Também sou publicitária. Ah, Também morei fora. ah, E também vem dessa história aí de tentar me organizar e tentar achar uma razão para... um sentido para a vida, porque a vida não é... A gente está aqui para aprender um monte. E eu estou sempre nesse... ensinar. Então, mas às vezes a gente acha que a gente não sabe o suficiente, às vezes a gente já sabe algumas coisas que o outro ainda não sabe. Então, essas trocas. Sim. E quando eu acabei entrando na Regidocs e comecei a olhar, eu achei muito, muito interessante a praticidade do jeito de fazer. Como é que vocês vêm desenvolvendo isso? A própria pessoa abastece? Como é que é isso? Algumas pessoas, você diz as postagens? A gente tem uma interferência direta em cada uma delas. São poucas que realmente estão prontas para subirem na timeline. A gente fala subir, né? Porque elas entram numa caixa. Aí tem que analisar. Aí eu tenho um monte de moderador que já sabem o que a gente pede, porque é uma rede que tem que humanizar ela. A gente precisa humanizar ao máximo. Então, você tem que dizer alguma coisa particular, uma coisa sua, muito, muito sua, né? Você não pode entrar na Reddit e falar assim, oi, eu faço cortinas, pague 2, leve 3, isso é comercialzão, material, né? Isso não sobe. Tem que falar oi, você tem que falar o seu nome, você tem que dizer de onde você vem. O que você espera. Se você tem filho, se você não tem, se você é casado, se você é solteiro, o que faz de você? Você é eu falo, no início as pessoas não entendiam, mas eu não tenho nada para falar sobre mim. Eu falo, mas você é muito mais do que esse produto. Então, como você não tem nada para dizer? Mas indo nesse encontro, o que mais tem para contar de você que não tem nada a ver com quem você é hoje ou o que você faz hoje? Me conta um pouco da sua família, de como é que é a sua composição familiar. Minha família é uma novela. A minha também. A minha mãe é chinesa. Minha mãe passou pela Revolução, saiu da China em 1949, da China Mainland, né, de Xangai, ela nasceu lá.
Ela foi para Hong Kong, ficou 2 anos, depois veio para o Brasil. Vinha de uma classe alta na China, então, por conta do comunismo, ela teve que fugir com a família. Chegaram com uma mão na frente e outra atrás no Brasil. Meu pai é francês. Chegou aqui com 27 anos, era assistente de uma empresa francesa de arquitetura, decoração e tal. E aí eles foram embora e meu pai ficou com a empresa. O meu avô chinês era arquiteto e conheceu meu pai, né? E acabaram ficando amigos por conta do trabalho. E aí meu pai se apaixonou pela minha mãe e casaram, tiveram 3 filhas. Eu tenho 2 irmãs maravilhosas, cada uma de um jeito. Que mais eu posso te dizer? Então, eu venho de uma família de imigrantes, né, de primeira geração mesmo, porque eles não nasceram aqui no Brasil. E vem com toda essa bagagem de choque de cultura. Então, o choque do chinês, né? Com o choque do francês, com o choque do brasileiro. Então, assim, foi realmente... O que você falava em casa? Que idioma? Português, uma coisa meio assim, porque meus avós não falavam português, falavam chinês e inglês. E meu pai francês e português, minha mãe aprendeu português, então sempre foi meio que essa... Sempre? Sempre. Então, assim, desde pequena eu sempre fui meio gringa, né? Então esse lado de vários continentes, de ter essa conexão, vem daí? Vem. De estar sempre conectada com uma rede maior? Vem também por eu ter passado muitos anos fora, por eu ter ficado muitos anos na França. Voltei para a França, depois fui para a China, fiquei quase 5 anos na China. E trabalhando em branding? Trabalhando, branding, design sempre. E empreendendo também, fui empreendedora na China. Fiquei sócia de uma chinesa, tive uma marca de design lá. E distribuí, né, fiz exportação. Mas o quê? De calçado? Não. Artigos de papel. Ah, que lindo! Papelaria, estampas. Eu sempre gostei muito de estampas, por isso depois fui trabalhar na Havaianas, que eu era diretora de criação do produto, da parte de produto global. Você conheceu a Ângela Shiromaro? A Ângela era bem anterior. A Ângela foi bem no início, assim, né, do processo. Ela era uma espécie de consultora, mas ela fica muito pouco lá. Que legal, muito legal. Que é essa história. Muito bem, porque eu acho que faz parte, né? A gente vai construindo a nossa história, enfim. Eu venho também de uma família do interior de São Paulo, uma família de italianos, imigrantes também, que vieram, meu bisavô são espanhóis e também teve português, enfim, tivemos toda uma influência. E começaram produzindo calçado. Minha família era produtora de calçado e a gente tem uma empresa até hoje, que estamos com 92 anos de empresa. Nossa, que beleza. Daqui a pouco centenário. Mas que não é nada fácil. E aí vem, todas essas relações são bem difíceis quando você tem uma empresa quase centenária. Mas a empresa é brasileira. Mas fica no sul? Porque no sul não, é que fica tem em Franca. Um polo enorme. Ah, Franca. São esses dois grandes polos. E aí essa história toda fez com que a minha vida caminhasse para isso e caminhasse para tentar organizar essas questões de... Então eu caminhei para a governança da família, para ajudar as famílias a se organizarem. Só que quando você vai caminhando, você começa a ver que tem que haver esse novo redirecionar, esse novo conectar. E aí a Rede Dots propicia isso, propicia se fazer o seu produto, colocar ali e fazer esse engajamento, enfim, que eu acho muito legal. Enfim, então isso que eu achei bem bacana quando eles começaram a contar e falei, vamos interagir um pouco. Claro. E o que você acha que está mudando? Porque eu vejo uma energia de transformação, eu vejo que aquele modelo tradicional já não é mais o mesmo. Não. Como é que você está entendendo? Porque você lida com muitos empreendedores, enfim. Sim. O que você está entendendo? Olha, eu vou te contar. No começo, lá atrás, eu estava tocando a história da rede e a coisa começou a acontecer sem eu entender, na verdade, né? Eu fui, na verdade, eu canalizei Foi um canal. É um canal, exatamente, um canal de uma necessidade da sociedade. Só que eu não tinha ideia da dimensão.
que isso ia tomar nesses últimos 2 anos e nem o que vem pela frente. Agora eu posso dizer que eu sei porque eu tive que me informar, eu tive que estudar, eu tive que ler, eu tive que participar de tudo isso e ver qual é a amplitude que tem, a importância do que eu estou fazendo. Tanto que a gente acabou de receber a notícia que somos finalistas num prêmio super importante de inovação no MIT, nos Estados Unidos. Que bárbaro. E o tema é futuro do trabalho. E eu comecei a entender o que estava acontecendo quando eu fui chamada por uma pessoa muito querida, que hoje é uma grande amiga. Ela é uma grande cabeça da área de RH, mas como o RH não conhece no Brasil, porque o RH é uma coisa que ainda é muito embrionária, eu acho, sabe? A importância que tem numa empresa hoje, toda a parte de sucessão, a parte de plano de carreira, etc., ainda é muito, nas corporações ainda é muito precária. Eu senti isso quando eu trabalhei, imagina, eu trabalhei na Alpargatas, eu trabalhei na Natura, que são 2 empresas imensas, e eu falei, isso aqui é uma repartição pública. Deveria estar tudo estruturado. Tem né? uma cabeça, mas não tem um cérebro ali que realmente, sabe? E a coisa mais importante que a empresa tem, recursos pessoas, humanos. Né? A empresa é só isso. E não, é uma máquina. Como se fosse Entra um caixa, sai sabe? um em outro, né? E aquela coisa antiga. Bom, enfim, não vou mais falar. Né? Falei. Hashtag, né? Bom, enfim. E aí ela me chamou para tomar um café. E ela cuida de grandes sucessões, né? Ela está num nível muito alto, assim. Ela fez Harvard, ela fez blá blá blá, ela conhece MIT, Singularity, o nível de conversa é outro. E ela virou pra mim e falou, Cookie, você sabe o que você tá fazendo? Eu falei, não, Isa, eu não sei o que eu tô fazendo. Assim, como assim que eu tô fazendo? O grupo no Facebook? Eu falei assim. Ela falou, não, Cookie, o que você tá fazendo é uma coisa que é um movimento social gigantesco que tá acontecendo no mundo. O que você tá fazendo é o futuro do trabalho. Então pensa, você tem um sistema clássico, corporativo, que está em colapso. Tá mesmo. Totalmente insustentável. Aí você tem o gig economy, que a gente chama, aprendi todos os termos, né? Então, que é um movimento gigantesco de autônomos, de pessoas, inclusive os millennials, que não querem mais ter vínculo com ninguém, eles querem trabalhar para várias pessoas, por projeto, em rede. Ela falou, então filha, é isso que você está fazendo. Eu falei, nossa, é isso que eu estou fazendo. Ela falou, que tal, você conhece a Singularity? Sim, eu já ouvi falar, nossa, incrível, maravilhoso. Eu falei, então, tem um curso que vai ser feito agora na FIAP. Aí fui lá ver o que era a FIAP, fui lá ver o que era Hyper Island, fui lá ver o que era, os cursos, XO. É no Brasil ou é fora? Não, fiz aqui no Brasil. Que massa. O ideal seria ir para lá, mas enfim, o que eles trazem para cá, eu comecei a, né? Vou fazer. Vamos aprender. E aí que a carapuça entrou. E aí eu entendi o que era uma rede exponencial, que era a minha, futuro do trabalho, as teorias de tudo que estava acontecendo. Aí eu comecei realmente a me munir de informação, comecei a me informar e a me cultivar, cultivar, não sei como é que fala em português, de entender o cenário mundial. Eu acho que talvez você devia estar sentindo igual eu sentia. Eu sentia um desconforto, mas não sabia o que era. E sabia que tinha que mudar e que não era naquele modelo tradicional. Mas a ficha cai, demora para cair, né? Você sente, mas não sabe o que é. Até você não talvez sabe o que você ouvir. Até você realmente encontrar as fontes certas de informação e as pessoas certas para conversar. Exatamente. E foi aí que começou. Então eu entendi o que era, vi e tal, aí conversei com pessoas que estão ligadas à Singularity nos Estados Unidos, MIT, etc e tal. Eu escrevi o case da Rede Dots, porque é uma execução de uma teoria do MIT, que é muito difícil de executar, e essa minha amiga me falou, você está executando uma coisa que paga milhões para as pessoas falarem a respeito, e você está fazendo assim, como se fosse, né? É porque aquilo que a gente faz bem, a gente nem percebe, né? É tão natural, né? Não tinha a menor ideia, entendeu? E é isso. Então, agora a gente criou um modelo de negócio
que foi construído para uma rede, para potencializar. Então, isso chama-se inteligência coletiva. O coletivo é muito mais forte do que o eu, que né? resolve os problemas, descentraliza, entendeu? Das grandes corporações. As pessoas sobrevivem, se transformam, fazem o que elas gostam, na hora que elas querem, quando elas querem, como elas querem. E não ficam mais com medo. E não tem mais do aquela sistema. coisa do horário, de ter que bater cartão, quer dizer, as pessoas são livres, né? Livres. E isso não tem preço. Não tem mesmo. Porque elas veem que não vale a pena você se vender a fazer uma coisa que você nem gosta. Para ter um plano de saúde melhor, um carro, isso não tá mais. Se usar Uber. Exatamente. Entendeu? Meu filho tem 18 anos, ele não quer saber do carro. Não, ele prefere o Uber, o tem ônibus. enteados de 30, 28, 24, não querem nem saber. O carro nem passa na cabeça. Nem passa na cabeça. Olha que coisa louca. O que passa é assim, vamos tirar a carta, porque se eu precisar eu uso. Se eu precisar eu alugo e vou. Isso é uma coisa completamente diferente. Exatamente, é isso. Mas eu tenho sentido muito assim, tá muito difícil ainda para o empresário tradicional entender essa mudança. E ele ainda está num certo sofrimento. Mas vai. Porque ele não está achando o próximo passo. Mas a gente tem mais um problema, sabe qual é? O sistema jurídico engessado. Não está pronto. Então tem vários antagonismos, tem brigas no sistema que assim, ok, eu vou me libertar, tá, mas aí você quer contratar as pessoas em rede. Não, mas tem que ser CLT. Não, mas não sei o que lá. Mas tem vínculo empregatício. Umas coisas assim de séculos atrás. Cabem, né? Que não cabem mais. Não cabe Outros países já estão muito mais flexíveis. Mas aqui, quanto tempo vai levar? Entendeu? Então, não sei. Pode ser rápido, pode não ser. Mas assim, que já aconteceu. A Isa, essa minha amiga que trabalha com RH, ela fala assim, Cookie, não é o futuro, é agora. Já está acontecendo. Eu já estou fazendo laboratórios de trabalho em rede dentro de mega corporações que estão de bico calado. Mas elas já sabem, elas já estão experimentando. As novas gerações já estão, a nova governança, porque tem o avô, o pai, o filho. Então é G1, G2, G3, né? Então esses caras que são os sucessores, eles já sabem. Mas o que está acontecendo é o seguinte, existe esse pai que tem uma experiência, um jeito de fazer, existe esse filho que vem com esse novo. O problema é que não dá para jogar fora o velho e tem que aproveitar o novo. Mas você não tem que jogar fora. Tem que juntar. Então, essa junção que é a grande transformação. Porque antigamente você falava, vai ter que aprender, vai ter que esperar anos para chegar aqui na história do pai, vai ter que passar por todos os cargos, vai ter... Às vezes, a grande sacada é o aplicativo novo, é a forma de vender diferente. É isso que vai mudar tudo. E é isso que tá difícil, muitas das famílias, passar para essa conversa. Porque essa conversa é de prosperidade, né? É uma conversa que não dá para fugir mais. Vamos ter que falar disso. Sim. E vamos ter que superar essas coisas. E uma das coisas que acontece muito com as famílias é assim, papai tem uma fábrica de não sei o quê. Bom, se aquilo não é a minha, não adianta você insistir. Você tem que encontrar o seu espaço. Sim. Aquilo tudo bem, pode ser um patrimônio, pode ser bem cuidado, a família vai ter que achar um jeito de se compor para ou continuar aquilo, porque tem alguém que gosta, ou mudar de negócio, enfim. Só que a grande questão é, as pessoas estão preocupadas em fazer agora. E em ser felizes, em também ter as férias. A gente tem, a nossa estrutura mesmo, a gente tem vários consultores que trabalham com a gente, eles também trabalham por projeto. Ninguém fica... A gente se conecta, faz o trabalho, volta. Não tem mais essa necessidade de ficar todo mundo num escritório, sentadinho, olhando um para o outro, sem ter o que fazer. Sim. Porque tem tantas outras coisas que você pode pôr nesse meio do tempo aí. Sim. Então, essa coisa de ser livre é muito legal. E que não tem preço mesmo. Ou de fazer várias coisas, né? Porque, inclusive, assim, uma outra maneira de você pensar quando você traz alguém para dentro da tua estrutura é explorar vários talentos diferentes que a pessoa pode ter. Ela pode várias habilidades. Ela não precisa fazer uma coisa só. Pra você ter uma ideia, é engraçado, né? Porque lá atrás, quando eu fazia design, mas eu sempre tive um tino comercial forte. Como eu tenho uma comunicação e essa coisa de conectar, então eu escutava muito cliente e lá atrás era assim, diretor de arte não fala com cliente, é o atendimento que fala.
Aí o atendimento fica dando recado. Eu gostava de atender. Porque você vai entender tudo que ele Mas precisa. isso não existia. Como assim você vai atender? Não leva criativo, não vai levar criativo em reunião, hein? Porque não sei o quê. Eu falava, gente, mas... E aí eu acabei criando uma carreira híbrida. Porque eu fazia novos negócios, eu comecei a ter o meu escritório, eu fazia tudo. E eu gostava de tudo. Aí eu falei, ai, cansei, agora eu não quero mais empreender, agora eu quero emprego de novo. Aí eu tentei voltar. Aí eu ia Não te ia em cabia reunião, mais. eles me falavam assim, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, mas eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Não, mas se quiser, eu também gosto de novos negócios, eu gosto de criar, eu gosto de atender. Eles falavam assim, mas Cuca, onde a gente vai te pôr? Não tem essa caixa. Eu falei, uma caixa? Você está me dizendo que eu tenho qualificação demais, você não me quer, porque eu sei fazer muita coisa? Eu falei, não entrava na minha cabeça aquilo. Eu falava, não é possível. Eu tive uma fase da vida que aconteceu isso Então, também. Você vai chegando num ponto que você já não cabe, porque você já não tem mais onde se encaixar. Exatamente. Mas aí, sabe o que acontece? Se você não tem informação, se você não contextualiza, você começa a achar que você tem um problema. Eu falava, Será que sou só comigo? eu não sou boa, então eu não sou boa em nada? Entendeu? Porque estava exigindo que eu entrasse num negócio. Não, você tem que se especializar. Você só pode fazer uma coisa. Você é uma diretora de arte. Não, mas eu não quero ser. Eu sou... A gente não é só isso. Mas eu gosto de atender também. Não, mas aí não. Né? Então, nossa, é tão bom você ver que as pessoas não precisam mais ficar só com um chapéu enfiado na cabeça o tempo inteiro. E aí, nesse modelo novo de ir agora, o MIT, essa coisa toda, o que você está entendendo do negócio? O que agora você é uma... O que o negócio está se transformando? O negócio, na verdade, é assim, o grande negócio é a comunidade. Cuidar da comunidade. É a comunidade. O que você faz depois? Você cria uma ferramenta tecnológica para escalar e para organizar. Porque senão fica meio bagunçado, é muito informal. Então você precisa de um pouco de segurança, você precisa, né, facilitar um pouco a vida das pessoas, porque você vê, dentro do grupo do Facebook, trava, as pessoas recebem 500 pedidos, elas não conseguem responder, porque o Facebook acha que é spam. As pessoas, por exemplo, quando começa a vir pedidos para elas, como é que elas gerenciam? Elas mesmas gerenciam? Elas gerenciam e assim, de um post, às vezes, vem 500 e 600 pedidos. Elas não conseguem, porque as respostas... Elas não dão conta. Então, eu falei, bom, se ela não está dando conta porque ela tem pedido demais, ela precisa de uma loja. Tem gente que nunca teve loja virtual, não sabe nem onde está. É uma novidade, né? Então, eu estou pegando pela mão e falando, olha, eu vou te dar um espaço, é uma plataforma onde a gente está construindo lojinhas. E eu tenho passo a passo. A primeira coisa que eu falei para a equipe de UX, de UX, né, que é de User Experience, eu falei, qualquer pessoa, de qualquer idade e de qualquer nível de educação, tem que entender e fazer. Tem que ser muito fácil. Não tem que complicar. Sabe assim, tem sites que você entra... Até sem entender. Aí eu sou a primeira a desistir. Então eu fui uma ótima para testar. Porque assim, tive que parar 3 minutos e não sei onde eu tô, acabou. Fora. As propostas. Então, tudo é pensado, botão grande, tudo explicado, vem aqui, vai ali, se inscreva aqui, aperte ali, nananana. Quando você vê, paf, a loja tá pronta. Entendeu? Então, é isso. Pessoas, assim, pra você ter uma ideia, na Rede Dots eu tenho empreendedoras de 86 anos. Ai, que lindas. Eu tenho de 82, 80, assim, é um negócio, assim, e muitos que acharam que a vida tinha acabado. Isso é uma tendência, Só né? que não. Porque agora a gente vai viver mais, né? Não, e começaram a empreender agora. Criaram um filho, neto, bisneto. E estão empreendendo. É muito legal. É muito legal. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está tentando buscar para as famílias. Porque, assim, todas as famílias têm uma história, e todas as famílias têm um empreendedorismo e têm uma veia, e elas têm os produtos delas. Precisam se organizar. Elas precisam partir para essa nova forma de venda. Sim. Que é um novo canal, que é um canal mais humanizado, que é um canal que vai estar mais junto. Sim. Que é um canal que ele vai ver a coisa acontecer. E vai valorizar a história. Porque essas histórias fazem toda a diferença. Sim. E a gente é feito de histórias, né? Sim.
Por isso a gente está aqui. É. Mas, enfim, eu tenho achado muito legal estar aqui no Cívico, nessa plataforma aqui de impacto, né? É muita oportunidade, é muita coisa para a gente interagir, aprender, enfim. É. Demais. Também. E você, e a sua família? Você tem alguma história dessas para contar pra gente? Para dividir? Você tem algum produto que você está comercializando? Alguma iniciativa nova? Divide aqui com a gente. Bom, hoje o grande desafio é realmente trazer impacto para as pessoas e ajudar que elas repensem e revejam a forma de fazer. Enfim, essa é uma das coisas que a gente tem lutado o tempo todo e os produtos são só uma consequência disso, né? Eu acho que uma das coisas que aconteceu muito as famílias empresárias, com todas essas coisas que aconteceram, essas crises, essas coisas todas, ficou bem difícil, né? Desmoronou, algumas, né? Se esfacelaram, né? Exatamente. Porque você tem uma coisa de sustento muito importante. Quando a gente fala sustento, vai muito além, né? Do dinheiro, eu acho. Eu acho que tem uma coisa que une as pessoas, né? De construção, de legado, sabe? Então mexe com uma coisa muito hoje você profunda. Atende, hoje no grupo você acaba conhecendo as histórias. E o que você podia contar um pouco dessas histórias que estão ali, que te chamaram a atenção, enfim? Essas, principalmente as pessoas que têm mais idade, elas estão comercializando o que elas aprenderam com a família delas, que passou de geração para geração. Então, por exemplo, tem uma senhora de 86 anos que começou a cozinhar. Ai, que linda. Biscoitos alemães, que a mãe dela fazia, que a avó dela fazia. Aí tem um outro senhor, por exemplo, que ficou até famoso na Rede Dots, e fora, porque saiu na Veja até, fazendo strudel, com 82 anos. Ele ficou sem dinheiro para pagar o seguro-saúde e começou a fazer strudel 2 vezes por semana. E tá indo super bem. E ele é húngaro e faz a receita dos avós dele, de strudel. Tem tudo a ver com a história, né? Tudo a ver. E vários, assim. Então, por exemplo, teve um dia, bem no comecinho da rede, que tinha uma moça que fazia pizza. E ela sempre se apresentava, porque as mulheres são 70% da rede. Olha que interessante. Porque elas não têm pudor, elas se expressam e elas são mais afetivas, tal. Então elas falam, não tem vergonha, e tem mais intimidade com essa coisa de comunicação, de internet, eu acho, não sei, os caras, eles são um pouco mais pragmáticos, essa coisa de comunidade, não sei o que elas acham, sabe, uma coisa muito, enfim. Então é uma coisa bem feminina, assim, é um movimento bem feminino. E de 20 a 60 a mais, tá? Tô te falando. Elas estão todas representadas na rede. E essa Selma foi uma que eu nunca mais esqueci, porque ela insistia que ela não tinha uma história para contar. Ela não conseguia postar, porque eu não deixava subir o post dela. Não deixava. E ela ficou desesperada, ela me mandou um inbox, morrendo de vergonha. Cookie, eu não consigo postar no seu grupo. Eu tô fazendo alguma coisa errada, eu não sei o que é, eu não consigo postar. Eu falei, Selma, aí eu falei, eu vou te ajudar. Me mostra o seu post. Aí quando eu vi, era um post assim, tipo, como se fosse um banner promocional, falando pizza na sua casa, festa da pizza na sua casa, vamos até você e assamos a sua pizza, servimos, não sei o que lá, cardápio, tantos... Aí eu virei e falei, mas... Igual um anúncio da Veja. Aqueles cardápios que você recebe em casa, sabe? Aí e umas chamadas grandes assim, eu falei, Selma, então, aqui o nosso grupo é diferente. Não é essa forma de falar. Assim, você tem que se apresentar, falar alguma coisa de você, né? Aí ela falou assim, mas eu não tenho nada para falar de mim. Eu vendo pizza. Eu não tenho nada para falar de mim. Nada de... Sabe assim, Eu falei, não, mas... Vamos lá. Então, eu vou te fazer umas perguntas e você vai responder. Selma, de onde você vem? Aí ela falou, venho da Moca. Eu falei, tá, você vem da Moca. Por que você faz pizza, Selma? Ah, eu faço pizza porque meu pai é pizzaiolo, porque
porque a gente tá na Moca há 100 anos, e porque eu tinha uma pizzaria, e aí a minha família não sei o que lá, e o meu marido é pizzaiolo. Eu falei, e o meu marido também é pizzaiolo. Eu falei, é que você tá me falando que você não tem história. Eu falei, Selma do céu. 100 anos. Selma do céu. Selma. Você é filha de pizzaiolo. Da Moca, que é o bairro mais tradicional de italianos de São Paulo. 100 anos de pizza e você fala que você não tem história. Eu falei, pelo amor de Deus, é incrível a sua história. Isso é razão para comprar a tua pizza. Você tá entendendo? Bom, ajudei ela a escrever, porque tem muita gente que não sabe, não consegue. Né? Fui lá, fiz o textinho. Oi, eu me chamo Selma, nananã, eu venho da Moca, uma família tradicional de pizzaiolos, blá, 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 blá. E foi. Aí começou a vender, começou a dar certo e tal. Acho que 2 anos depois, eu tô num jantar com umas amigas de infância, de escola, e uma amiga minha vira pra mim e fala assim, Cookie, tem uma amiga minha que falou de você, mas falou de você, diz que você pessoalmente ajudou ela. Eu falei, é mesmo? Quem? A Selma. Ah, eu ajudei mesmo. Ela falou, Cookie, você mudou a vida dela. Porque tava indo muito mal. Você tá falando de uma coisa que é autoestima, né? Mas tudo. Você tá falando Mexe de como com se tudo. posicionar. É. Porque eu vejo muito que as pessoas às vezes não se posicionam Não. ou desvalorizam o que Não fazem. acham que tem valor. Entendeu? É a forma E a de coisa se mais posicionar. valiosa que elas têm. E elas acham que não. Porque a gente cresceu no meio onde tudo é assim, primeiro, competição, guerra de preço, né? Eu tenho que fazer bom e barato. Então, eles colocam na frente de uma série de... Assim, o valor jogaram lá embaixo. Uma coisa que é muito importante. Então, até você inverter isso, até você explicar e mostrar, porque a pessoa fica desconfiada. Ela fica, mas eu não quero me expor. Mas eu não quero contar nada de mim. Mas por que eu vou contar tudo de mim, da minha vida pessoal? Por que eu vou dizer se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu tenho filho, se eu tenho avô, se eu tenho não sei o que lá? Ninguém quer saber isso. Eu falei, como não? Essa é a Você é um alma. ser humano. Claro que interessa. Porque é ela que tem uma netinha também, ela que tem o pai que é italiano também, ela que ia na Moca, vai comprar tua pizza. Eu acho que é esse emocionar, né, que vai fazer a diferença. Não, é empatia. É gerar rapport, né? Empatia. É o que falta no mundo. As pessoas não estão interessadas no que o outro, em ouvir o outro, em Elas saber até o estão, outro. elas até estão. Mas aí tem. As pessoas não falam porque acham é o cachorro mordendo atrás do próprio rabo. Porque eu não vou falar, porque eu acho que ele não vai querer. Aí ele não vai querer, então eu não vou falar. Mas e aí? Fica assim? Pastel? Não dá, né? não dá pra não, continuar. não tem, né? Mas as histórias, elas fazem toda a diferença mesmo. Faz. Sabe que quando você começou a falar, eu até me emocionei de ouvir a história da Selma. Porque é uma história que talvez ela não estava conseguindo se ver. Não. E de repente ela começou a olhar por um outro jeito. E aí aquele negócio começou a virar e as coisas começaram a acontecer. Porque de fato ela sabia fazer. E quando você trouxe o pessoal mais de idade que está comercializando coisas que tem a história, a receita de família, me remete a isso. Às vezes a gente tem que simplificar, né? Fazer coisas mais simples e fazer, não ficar sonhando. Então, sei lá, para fazer o negócio eu preciso disso, disso, aquilo. Não. Às vezes eu preciso começar pelo que eu sei Não, e tem que histórias. está aqui, né? Tem histórias de reinvenção na rede que você não acredita. De mudar ou de produto. Mas você não tem ideia do que as pessoas passam, assim. Eu digo que eu tenho amigos que tem aquela discussão política, porque isso, porque direita, esquerda, economia. Aí tem um amigo meu que é super engajado, não sei o que lá, ele vira pra mim e fala assim, pergunta pra Cookie que ela sabe. Porque ela tá com o dedo enfiado. Eu tô com o dedo, como um termômetro, Você enfiado ali, escutando as pessoas e vendo o que tá acontecendo. Entendeu? E é engraçado, né? Porque te dá uma dimensão completamente diferente da realidade. O que você lê, o mercado e o que é mesmo, no dia a dia. As pessoas ali querendo... Então, eu vou te contar uma história. Que você vai gostar, você gosta de história. Uma moça
assim, muita gente com a crise estava sofrendo para burro, né? Muitas perdas, muita perda, assim, um sofrimento enorme em vários aspectos, né? Porque a perda material, ela desmantela tudo, né? A pessoa fica sem chão, tudo, família, tudo, tudo. Doença. Casa. A quantidade de gente que me mandava mensagem, eu tô desesperada, eu tô sendo despejada, eu não tenho mais como pagar meu aluguel, eu não tenho como pagar a escola do meu filho. Pessoas que têm atitude, mas que mesmo assim estão passando crises. Exato, entendeu? E aí, uma história, em milhares que eu posso te contar. A moça virou pra mim e falou assim, eu tava debaixo do chuveiro, chorando pra ninguém ver. E eu vou te chutar um valor, sei lá, R$120 na minha conta. Pronta para ser despejada, sem mais nenhuma luz do que fazer. E aí eu peguei e embaixo do chuveiro, chorando, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E agora? Então ela pegou os R$120, ela foi no mercado, ela comprou ovo, farinha, carne moída, e ela começou a amassar a massa e começou a fazer empanada. Você vai chorar? Tô achando lindo. Bom, as duas, né? Aí, eu já chorei muito. Eu já chorei rios. Então eu vou te contar. E ela falou que aqueles R$100 e poucos que ela tinha fizeram uma fornada de empanadas. E ela pegou aquilo, botou numa cesta e foi pra rua vender. Falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa agora. E ela pegou aquele último dinheirinho dela, ela foi para a porta do metrô e ela vendeu as empanadas. E ela ganhou o dinheiro dela e ela foi no mercado, comprou mais e fez mais. E foi vender. E vendeu mais, e vendeu mais. Hoje ela tem loja. E assim, 90% foi graças à Rede Dots. Porque ela bombou de vender na rede. Com amor. Fizeram o logotipo dela. A minha irmã fez o uniforme dela. Ela tá com uma loja na Ilha Bela hoje. Ai, que linda. E tem histórias assim. Mas ela teve uma atitude, né? Teve. Eu acho que ela deu o primeiro passo. Mas é isso que a gente fala para as pessoas fazerem. Eu acho que quem estiver ouvindo... Calma. Calma, não sei nem se tá gravando. Calma. Sabe, a primeira coisa que eu falo, quando alguém me manda uma mensagem, eu falo, tô desesperada. Não sei mais o que fazer. Eu falo, calma. A gente vai te ajudar. Passo de cada vez. A gente vai te ajudar. Você não tá sozinho. É o que a pessoa precisa ouvir. Tem gente que eu respondo e fala assim, eu já ganhei meu dia. Porque eu tô falando sozinha com a parede há meses. Ninguém me responde. Eu falei, eu tô te respondendo. Eu tô aqui. Calma. A rede tá aqui, eu vou te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? São 5 minutos. Eu converso com a pessoa. Muda a energia. E louco. A pessoa age, né? É muito louco. Aconteceu isso semana passada. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa super envergonhada, passando por uma puta crise também, ia perder a casa, falando, ai meu Deus do céu, não sei o que fazer, eu posso anunciar no Dots que eu tenho um quarto para alugar. Eu falei, olha, co-living a gente permite. Eu não permito aluguel de casa, aluguel veraneio, aluguel de apartamento, essas coisas, não, porque senão desvirtua tudo. Mas assim, que as pessoas vivam juntas e compartilhem, sim. Ela, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer, nananã. Olha, eu falei, me mostra as fotos da sua casa. Ela me mostrou as fotos. Aí eu virei pra ela e eu falei, olha. Ela falou, você acha que tá bom assim? Eu falei, eu acho que falta aconchego. Um almofado, um dedão. Eu virei pra ela e falei, faz um bolo. Põe uma flor no vaso. E tira uma foto. Coloca os ângulos, mostra o que é a sua casa. Desse ponto de vista. Do carinho, do amor. Mostra. Aí ela falou, tá bom, boa ideia, vou fazer isso. Conversou comigo, pá. Eu falei, vou ser sincera, eu acho que é isso que falta. Eu falei, mostra o que é aconchego. Aí eu falei isso, a história do bolo. Faz um bolo, casa com cheiro de bolo. Isso que vai querer que a pessoa... Mostrar a foto do quarto, né? É só um quarto? Né? Mas, né?
Tem um jardinzinho, tem flor, tira foto da sacadinha, da escadinha, do gatinho. É isso. É lar. Que a Não é um pessoa está quarto pra alugar. procurando. Exatamente. Eu falei isso. Só. Tá. Acho que no dia seguinte, ou à noite, no mesmo dia, ela me mandou uma mensagem assim. Fiz o que você me falou. E fui decidida, com um sorriso no rosto, no mercado, comprar farinha para fazer o meu bolo. E aí a minha energia mudou. Eu recebi um telefonema e já aluguei o quarto. Graças a você. Eu falei, eu não fiz nada. Ela falou, você fez tudo. Ela falou, você mudou minha energia. A gente é frágil, né? E a gente precisa de um... A gente é forte pra cacete. Mas eu acho que a gente é frágil e a gente precisa de um suporte, de alguém que fala, vai e a gente pega. Então, mas essa força você tem que dar pro outro e ela não custa nada. Você entende? Não custa. Não custa. É muito valioso isso. É uma troca incrível. É. E as pessoas não dão. Eu fiz por WhatsApp, menina. Foram 5 minutos. E que mudou tudo. Mudou tudo. Por que as pessoas não fazem? Eu não, sabe, assim, é assim que você transforma o mundo. Eu acabei de voltar da África do Sul. E aí? É o lugar mais incrível da Terra, assim. Tá ali e ver o impacto que teve, a liderança do Madiba, que eles chamam, do Mandela, que foi puro amor. É só amor, né? Sabe? E ele fala isso, e eu me senti em casa lá, porque tudo é assim. Apesar deles terem sofrido tudo que sofreram, apesar de todo o racismo, você sente que existe uma alegria de viver, que não tem em outro lugar. Porque as pessoas são resilientes e humildes. E humilde não só o africano, que tomou porrada, mas aquele que teve que reaprender a amar de outro jeito. Porque a vida inteira ele ouviu que estava errado. E que aquela pessoa era inimiga quando não era. E eles ter que assumir aquilo e falar, ele é meu amigo, ele é igual. Você imagina? É uma mudança muito radical. Mas é uma coisa monstruosa, assim, o negócio, a potência que teve esse homem, a força que ele teve, a persistência que ele teve, o amor que ele teve sem fim. Eu vi. E continua, né? E ele fala, olha pro lado e cumprimenta o seu vizinho. Não tem importância se você não conhece. Pequenos gestos vão mudar o mundo. É o amor que vai mudar o mundo. Pequenos gestos mudam o mundo. Não são... São as pequenas... Os pequenos gatilhos, as pequenas decisões que você toma são capazes de mudar tudo. E eu acho que é no micro, é tipo no bolo que você faz, é na flor. Eu acho que são essas pequenas coisas. Porque às vezes você fala assim, eu não tenho que fazer, eu não posso fazer, tá muito distante. Não tá. É caro. Não é. Você tem que redimensionar e tem que se reorganizar. Sim. E você vai fazer aquela pequena coisa e você vai ser muito feliz. Ó, eu vou te contar outra história. Quando Paraisópolis pegou fogo, eu fiz uma ação na rede. Ninguém se mexeu. Parecia um monte de gente, parecia um monte de zumbi. Aí eu fiz um vídeo dando uma bronca neles. Em todo mundo. Galera! Vamos nos mobilizar. O que eu posso O que oferecer? vocês estão fazendo? Eu falei, vocês não têm... não quero doar dinheiro, não quero... Bicho, abre o teu armário. Quantas latas de milho você tem? Cada um tem uma coisa. Você vai pra comer doar. tudo? Há quantos meses estão as latas de milho ali? Tira 2 e dá. Quantas colheres você tem? 20? Pega 5 e dá. Quantas camisetas tem enfiada aí no teu armário que você não usa mais? Vai lá, tira e dá. Qual é o teu problema? Falei assim. E aí? Eu fiz 1 ponto de coleta para Paraisópolis. De repente tinha 7. Funcionou. Funcionou. Todo mundo acordou. Tem que dar uns pitos de vez em quando. Todo mundo acordou. Falei, você não tem que comprar nada. Eu não tô falando pra você gastar. Eu tô falando só pra você abrir teu armário. Bicho, abre teu armário. Você não tá usando um monte de coisa encalhada aí. Quantos chinelos da Havaiana você tem? Eu falei, os caras estão sem nada. Eles perderam tudo. Eles não têm onde dormir. E você não vai nem abrir a porta do teu armário. Pelo amor de Deus, né, gente? Falei assim, nesse tom. Aí o pessoal... Pá, todo mundo acordou.
De repente começaram a se mobilizar e começaram a falar, não, eu passo na tua casa, não, mas quem tem carro, quem não tem, não, eu levo, eu conheço, pá. Então de um ponto de coleta viraram 7. Eles saíram em comboio doar o que eles tinham em casa. Fantástico. Entendeu? É isso. Eu fiz uma vez um movimento desse, na época que a gente tinha lá a empresa. A gente fez uma competição, sei lá, uma gincana que tinha que arrecadar alimento. O negócio foi virando uma febre, foi viralizando, no fim deu 3 caminhões. Tá vendo? Só do movimento, porque aí um tem a família, tem o irmão, tem um não sei o quê, porque a gente vive em rede, né? Então. E você vê o quanto a rede Mas sabe é o que forte. falta? Sabe o que falta, Pri? É puxar. Acionar. Entendeu? E tem algumas pessoas que falam, vou fazer. Ninguém tá fazendo, vou fazer. É só. É juntar a rede. E não né? ficar assim, né? De É. bracinho, esperando. Sabe assim? Vai lá e faz. É. Faz no teu prédio. Faz no teu quarteirão. Faz na tua padaria. Faz em qualquer lugar, mas faz alguma coisa. Tem que fazer os pequenos atos. Né? Exato. Pequenos gestos que vão mudar o mundo. Mandela falar. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. E então eu fico feliz em ter canalizado essa energia e falar assim, eu tô fazendo? As coisas que mais me incomodam hoje, por isso desse programa e tudo mais, é justamente estimular as pessoas para olhar diferente, para questionar os modelos tradicionais e falar, gente, eu posso mais. Porque eu sinto que os negócios que vão perpetuar são esses que têm um propósito, apesar do propósito estar manjado, que vão impactar para o bem. De ser, Então, assim, sei lá, tudo tem que ter uma razão, senão não faz sentido. E aí eles estão fazendo uma pergunta aqui pra gente, vamos ver. Qual é... Ih, apagaram aqui. Vamos ver. Qual a maior lição de se reinventar que a vida te trouxe? A gente pode... Você podia responder. Primeiro, pra mim a pergunta? Depois eu respondo também. Qual a maior lição de se reinventar que a vida te Reinventar que a vida te trouxe. Que tudo é possível. O que eu estou percebendo é o seguinte, nunca você vai parar de aprender, né? Não. É um processo. Você não é uma... Não é assim... Não é uma coisa linear, né? E você só vai se reinventar se você estiver disposto a se reinventar. E sem medo, né? Porque o reinventar... só o fato da gente estar aberto ao outro, você já está mudando. Já. E eu venho dessa história tradicional, de famílias tradicionais e tudo mais, que fica muito presa nos padrões, no que tinha, no que... E, na verdade, a gente pode ser tão livre e tão feliz. Uma das coisas que eu vejo é essas conexões que você faz em teia. Uhum. Não tem por que falar mal de um, mal de outro. Não tem aquelas intrigas. Porque você tá feliz, você tá pleno. Sim. Então, eu acho que a grande sacada de... Gente feliz, como é que é aquela frase? Gente feliz não enche o saco dos outros? Não tem um negócio assim? Tem uma frase assim? Quanto mais feliz, melhor. Você está ocupado com outras coisas, né? E não com a vida dos outros. Porque, então, eu acho que a gente tem que estar ajudando, talvez numa palavra, numa forma de fazer, num outro prisma para olhar aquela questão. Enfim, no último encontro que a gente teve aqui, a gente trouxe um rapaz para falar de resiliência. Sim. E resiliência é uma coisa que está mesmo mudando. A resiliência é algo muito importante nessa caminhada dessas transformações. Quando você falou do Mandela, ele conseguiu pôr em prática algo que parecia impossível. Que estava cristalizado. O ódio era um modus operandi, assim, tipo, você é meu inimigo. Só porque a sua cor é diferente, eu te odeio e você é meu inimigo e eu vou te combater por causa da vida. Quem disse? Como assim? E por quê, né? Não tinha... porque você é inferior, eu sou superior. E? Quem disse isso? Já morreu faz tanto tempo. E é uma coisa tão rasa, é tão antiga e tão, sabe? Mudou. Mudou. E eu vou te falar, foi uma viagem que foi bem profunda, foi uma viagem interna minha ali, né, de encontro com várias coisas que eu acredito. E eu conversei com os dois lados. Eu conversei até com as portas. Eu conversava com tudo. Pra poder entender. Não, eu queria saber tudo, assim. Foi uma coisa que eu virei uma esponja.
E eu conversei com um ex-militar de origem holandesa que me contou como foi para ele o processo de aceitar aquela mudança. Então, não era o discurso do outro lado, da apartheid, dizendo nós somos iguais, nós conquistamos. Não, era o cara dizendo com toda a humildade que era um processo difícil. Não foi fácil para ninguém, nem Pra para um lado nem para o outro. Para ninguém, entendeu? E eles estão lá, e eu... Nossa, foi lindo. Muito bom. Foi lindo. Essas coisas fazem a gente refletir, né? Vamos ver. Agora sim. Agora sim, hora de dar tchau. A gente vai ter que dar tchau. Agradecemos a sua presença. Eu que agradeço. Agradecemos nossa. essa troca. Acho que foi muito bacana conhecer um trabalho tão lindo que você está realizando. E esperando poder ajudar nessa rede e trazer mais Nossa, e mais eu quero todas as famílias. Muitas famílias. Com muitas histórias. Muitas porque histórias. cada família compra produtos de outras famílias. Sim. E outras e mais outras. Claro. E tudo se conecta. E se não for por aí, não vai fazer sentido. Claro. Então foi um prazer. Foi um prazer e vamos continuar. Todo meu, Pri. Para nós também, a gente continua. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada. Bom, agora que esquentou. Mas, homem.